Vamos aguardar, eu acho que a chegada desse tema ao Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos alguns casos que o Supremo decidiu, né? Por exemplo, aquela censura ocorrida no momento eleitoral. O Supremo tem sido feito um escrutínio muito severo em relação a medidas que afetem a liberdade de imprensa e que afetem de alguma forma a liberdade de expressão ou a liberdade artística. Então vamos aguardar, talvez, aí, ou um recurso ou uma ADPF para que o tribunal discuta, mas veja, os antecedentes do tribunal indicam que o tribunal não transige com esse tipo de violação da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa. E esse é um debate que nós eventualmente podemos ter. O que eu entendo é que, com a Constituição de 88, nós fizemos uma transição concertada. Tanto é que na PEC, que faz a convocação da Constituinte, nós colocamos a regra da anistia. Esse já foi objeto de debate. Acho que, se nós compararmos a nossa transição com a de outros países, nossos vizinhos, nós vamos ver que nós fomos talvez mais felizes. Passamos aí 31 anos sem tumultos institucionais. Encontramos, inclusive, uma equação para as Forças Armadas, com a disposição do artigo 142. Mas agora a gente vê pessoas dizendo que deve usar o artigo 142 para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso não tem nada a ver com o modelo democrático da Constituição de 88. As Forças Armadas não têm função de hermeneuta constitucional. Na verdade, eles estão submetidos aos poderes legítimos, o judiciário, legislativo e executivo. Portanto, é preciso entender isto e não dar vazão a isto. O que eu falei em Campos de Jordão foi o seguinte: eu acho que nós, como banalizamos, de certa forma, a estabilidade financeira, porque hoje essas gerações que estão aí já não conhecem o que foi inflação, nós, de certa forma, banalizamos também esse ganho que foi a democracia. E começamos a dizer, somos saudosos da ditadura, na época não havia corrupção. Eu tenho dito, o que não havia não é corrupção. O que não havia era liberdade de imprensa. Por isso, nós não sabíamos de corrupção. O que você achou do programa de hoje? Achei um programa interessante. O ministro foi confrontado com várias idiosincrasias dele, que deixam o tribunal mal. Ele critica, por exemplo, Sérgio Moro por se entender com os procuradores, o que de fato mostra algo que não deveria ter ocorrido, mas ele tem dificuldades para explicar o fato de confraternizar com Michel Temer e com os ministros do Temer na época em que eram suspeitos, estavam sob denúncia do Ministério Público, e ele, como ministro do Supremo, poderia ter que julgar isso. E também não ficou suficientemente esclarecido para quem assiste porque aqui o ministro mudou de posição em relação à prisão em segundo grau. Hoje que a corrupção não foi sanada no Brasil e o tribunal vai recuar nessa matéria. Então há alguns pontos que foi interessante, porque a gente ficou sabendo de forma mais abrangente o que pensa o ministro, mas acho que não ficou bem posta a posição dele. Qual a tua avaliação da edição de hoje? Gente, hoje eu achei a edição quentíssima, um debate muito acalorado desde o primeiro bloco, então não faltou notícia, não faltou informação, sobrou respeito, inclusive, apesar de a entrevista ter sido incisiva de parte a parte, mas achei que o ministro não fugiu de nenhum tema. O Roda Viva hoje provavelmente foi a mediação mais difícil que eu já fiz desde que eu assumi o programa, porque tinham perguntadores muito obstinados e o entrevistado também era muito obstinado. Eu espero que quem acompanhou a entrevista tenha entendido um pouco mais o conceito e aproveitado o debate. O ministro manteve aqui uma linha de críticas à Lava Jato, manteve uma linha de críticas ao que ele chama de excessos, né, dos investigadores, não deixou muito aí pra gente, mas deu aqui duas datas. 23 de outubro, provavelmente o Supremo termina a discussão sobre a ordem de fala de quem responde a um processo, e essa discussão pode ter um impacto, anular algumas sentenças da Lava Jato. Anote aí, sobre Lula, ex-presidente Lula, quando vota a saída dele ou não na prisão entre outubro e novembro, ou seja, deve ser ali no finalzinho deste mês ou no começo do outro. Vamos acompanhando, muito obrigada a todos vocês que acompanharam pelo UOL aqui o Roda Viva. UOL.